falando para uma classe de pessoas interessadas nessa discussão. Eu hoje venho como profissional que sou da área pericial. Eu, nesse momento, encontro-me licenciado da minha atividade como perito federal em Brasília, mas atendi aí ao convite da organização do evento em função da motivação que eu tenho para atuar na área pericial, e uma deferência especial ao Luiz e a doutora Eugênia, que indicou o meu nome, e venho aqui com muita satisfação para apresentar um pouquinho do que eu posso contribuir na discussão desse tema. A Polícia Federal é uma instituição que eu trabalho há 5 anos, e de lá para cá nós somos pioneiros na área de medicina e odontologia forense da Polícia Federal, e de lá para cá tivemos uma evolução vertiginosa, porque a área não existia, e foi em 2004 quando o governo federal decidiu que devia investir na área de medicina e odontologia forense. Temos limitações importantes hoje do ponto de vista de quadro de pessoal, mas do ponto de vista tecnológico nós não deixamos a desejar a polícia nenhuma do mundo. Hoje o Brasil está no plano de metas da Polícia Federal de se tornar referência na polícia técnica a nível mundial. E não temos dúvida que com o parque tecnológico hoje disponível na Polícia Federal, na sua área de perícia, essa é uma meta que será alcançada. Temos noção, né, todos os senhores devem perceber as dificuldades, e que bom que nós temos um colega aqui da área da civil estadual, e o país é bastante heterogêneo em relação às variáveis de investimento em cada unidade da federação, mas eu fui médico legista durante 17 anos no estado do Rio de Janeiro, então eu conheço um pouco essa realidade dos estados, e quando decidi ir para a Polícia Federal foi porque vislumbrei um caminho ideológico, um caminho de uma visão de futuro, de que estava nascendo uma área pericial diferenciada a nível de Brasil e até América Latina e até do mundo. Não me arrependi, larguei, eu era cirurgião, viu, Luiz? Hoje eu não opero mais vivos, né? só aqueles que não reclamam das cicatrizes. E então, de lá para cá, eu acabei abandonando a minha área como cirurgião geral e fiquei focado só na perícia federal. Eu sou professor universitário lá da Universidade Católica, Faculdade de Direito de Petrópolis, e da Faculdade de Medicina também, e toda a minha vida profissional hoje está vinculada à atividade pericial. Eu falava para o Luiz aqui no início, antes do início dessa mesa, que nós tivemos na Polícia Federal esse grupo novo, né, que nasceu pelo concurso de 2004, e começamos a atuar em 2009, 2008, 2009. E em 2009 nós tivemos um divisor de águas em que as autoridades públicas brasileiras perceberam a importância de se ter no âmbito da Polícia Federal uma estrutura própria de medicina e odontologia forense. Foi o desastre do Air France, né? Nas costas lá no Nordeste brasileiro, quando aquele desastre aconteceu em águas internacionais. Havia obviamente uma situação de competência da Polícia Federal para atuar naquele caso, mas a Polícia Federal não tinha, à época, uma estrutura própria para prover as necessidades de atuação naquele caso. Fizemos uma parceria na época com a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, então o IML de Recife nos deu suporte, montamos uma base operacional em Fernando de Noronha e conseguimos dar uma resposta à sociedade muito rápida e eficiente. E em 30 dias nós tínhamos 100% dos corpos resgatados, identificados. A França fez um resgate de corpos ano passado, e foram mais 144 partes de corpos encontradas no fundo do mar, junto com a fuselagem, e nós fomos convidados também a atuar na investigação na parte de exames periciais em Paris.
eu tive a oportunidade de ir até Paris e trabalhar junto com o IML de Paris nesse processo de identificação. Fiquei lá 40 dias, examinamos todos os corpos e levamos, pela estrutura da perícia de Paris, levou-se algo em torno de 5 meses para proceder à identificação dos 104 corpos que aqueles 144 fragmentos correspondiam. Então isso mostra o quanto nós, da Polícia Federal, tivemos um resultado positivo na fase Recife daquela ocorrência. E aí, Luiz, isso foi um divisor de águas. Quando algumas pessoas da área de gestão da Polícia Federal perceberam a relevância, né, da atuação de uma equipe pericial diferenciada, porque obviamente quando fizemos a parceria com o IML de Recife, nós encontramos todas aquelas deficiências que a gente já sabe que existe na maioria dos IMLs a nível de Brasil. E a gente precisou somar forças do governo federal através do Ministério da Justiça com o IML de Recife para a gente conseguir viabilizar. Tivemos ali uma grande ajuda das forças militares do país. A aeronáutica foi uma força super importante, porque nós montamos o que seria o equivalente a um IML de campanha dentro da ilha de Noronha. Então nós trabalhamos no hangar da Força Aérea dentro do aeroporto, e ali fizemos um IML de campanha. Examinamos ali todas as partes, fizemos todo o início da cadeia de custódia, segurança do processo de investigação. Ele acabou acontecendo lá na ilha de Noronha. E como eu disse, foi uma felicidade que em 30 dias nós tínhamos 100% dos corpos identificados. Parece até simples e parece que não tem nada de importante nesse feito, mas eu devo lembrar que nós tínhamos 33 nacionalidades envolvidas naquele desastre. Então nós tínhamos vítimas que pertenciam a 33 países diferentes. E ninguém estava para ser reconhecido visualmente, né? Os corpos ficaram no mar uma semana, né? Até flutuarem e serem alçados lá pela equipe de resgate da Marinha Aeronáutica. Então aqueles corpos, eles não permitiam um reconhecimento visual e, portanto, o trabalho tinha que ser exclusivamente pericial. E aí, com isso, nós tivemos a ajuda da Polícia Federal a nível mundial. E a Polícia Federal a nível mundial é a Interpol, né? Então, no Brasil, a Polícia Mundial é a nossa representação da Interpol aqui. E com isso a gente conseguiu levantar os dados, né, de todas essas pessoas a nível mundial com uma certa celeridade. E o nosso trabalho, principalmente na área de odontologia, de genética, né, dentro e de medicina, na Polícia Federal, a gente conseguiu trazer essa responsabilidade para o colo da Polícia Federal e com isso o sucesso da identificação. A partir daí, Luiz, o pessoal passou a olhar com outros olhos e perceber que era necessário investir. E por felicidade nossa, participamos nesse período de um desenvolvimento de um projeto de edificação, de reforma e de ampliação das estruturas lá em Brasília. E nós hoje estamos lá com uma área de infraestrutura crescendo para que tenhamos, no próprio da Polícia Federal, uma estrutura adequada para atender as demandas específicas da Polícia Federal, que são demandas que não se confundem, né, diretamente com as demandas dos IMLs estaduais em face das atribuições constitucionais da Polícia Federal, que são diferenciadas em relação à rotina das polícias civis estaduais. Para nossa felicidade, avançamos bastante nessa parte tecnológica, na parte de infraestrutura, de crescimento, mas ainda temos um nó crítico, como eu falava para o Luiz antes da nossa apresentação, que é a parte de recursos humanos, né? Todos sabem que a estrutura pública ela é, de certa forma, lenta, né, para prover alocação de pessoal, para prover captação, até a própria formação, né? Um perito de federal, ele requer, como um delegado, como um agente, como um escrivão, ele requer 5 meses de academia, né? 5 meses de formação policial. Além disso, ele tem que ter sua bagagem técnica já qualificada, da sua área de base, né? Então, não é fácil conseguir esse recurso humano, principalmente até pela própria dimensão
do nosso país e você levar esse profissional para onde você precisa que ele atue. Eu sou do Rio de Janeiro e há 5 anos que eu faço a ponte Rio-Brasília toda semana. Segunda-feira eu vou para lá, sexta-feira eu venho para cá. E não é qualquer um que se sujeita a esse tipo de vida por uma razão como a minha, puramente ideológica. Eu gosto muito do que eu faço, eu sou uma pessoa realizada na minha profissão e eu realmente vibro com a nossa atuação na perícia da Polícia Federal. Mas enfim, eram algumas considerações gerais que eu queria fazer para mostrar de uma forma resumida como que estamos hoje, né? Nós tivemos um concurso liberado agora, um edital recente, né? Liberado para alocação de vagas em medicina, na área pericial como um todo, para a Polícia Federal, e infelizmente nós ainda temos ali um quantitativo insuficiente de vagas, a gente precisava de bem mais, mas as limitações aí da questão da área pública para prover, né, todas as especialidades periciais, encontrou-se aí algumas barreiras e nós temos poucas vagas previstas para o próximo concurso. Mas eu quero crer que a sensibilidade dos novos dirigentes hoje da Polícia Federal e até do Ministério da Justiça, tendo em vista a troca, né, não tão longe assim do ministro, que a gente possa avançar mais no campo do interesse político e administrativo, da gente avançar mais com essa questão da alocação de recursos humanos nessa área tão importante. Talvez merecesse um destaque também, Luiz, até pela atuação da doutora Eugênia e do Ministério Público Federal, destaque um convênio, um acordo operacional feito entre a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A bandeira, né, dos mortos e desaparecidos políticos na época da ditadura militar que atravessou o Brasil, essa bandeira ela foi bem valorizada, né, através da atuação do Ministério Público Federal e da própria Secretaria de Direitos Humanos, até que o ministro anterior, a ministra Maria do Rosário, o ministro anterior, Paulo Wallner, efetivou o convênio, o acordo operacional junto ao Ministério da Justiça. E com isso hoje a Polícia Federal, principalmente na sua área pericial, ela tem uma atribuição de auxiliar o Ministério Público Federal em todo o Brasil, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, a promover ações de busca, resgate e identificação de restos mortais de desaparecidos políticos, né? Está dentro da sua atribuição constitucional da Polícia Federal, atuação na direção dos crimes políticos e sociais. Então essa parceria foi extremamente interessante para o interesse público, né? Já que nós temos atuado na região do Araguaia, né, no Pará, nós temos atuado lá já pela 3º ou 4º ano consecutivo, lá talvez até em paralelo a esse convênio com a SDH, porque lá foi uma demanda originada por decisão judicial. Então, assim, uma decisão judicial obrigou o Brasil a promover essas buscas e encontrar esses restos mortais para fins de identificação e entrega aos familiares. E, como eu disse, em paralelo veio essa questão da SDH, da Secretaria de Direitos Humanos. Para a nossa felicidade, isso também foi uma parceria bastante interessante. Estamos aqui em São Paulo já pelo já vamos completar o 2º ano de trabalho aqui, fazendo escavações aqui em Perus, fazendo escavações em Vila Formosa, abordando até Parelheiros ali, cemitério de Parelheiros, na busca de desaparecidos políticos aqui do estado de São Paulo. Quer dizer, então essa é uma outra demanda super importante e super diferenciada que hoje a Polícia Federal está se disponibilizando a fazer. E às vezes as pessoas perguntam, né, mas por que o Estado não fez? Nem sempre é fácil, é o Estado, com a sua atribuição. O doutor talvez depois possa falar um pouquinho sobre essa questão, porque as demandas são muito diferenciadas, né? A Polícia Civil ela tem um volume de trabalho diário que é massacrante em termos de investigação, em termos de perícias do corpo de delito, do homicídio comum, né? Daquela demanda cotidiana dos institutos de medicina legal e da investigação policial. E a nível federal, a gente, infelizmente,
com uma equipe muito pequena, a gente trabalha no caso. Então a gente tem um enfoque muito específico, a gente vai abordar aquele caso. E aí nós lá, a nossa equipe, ela sai de lá, vem para cá e fica imersa aqui em São Paulo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, encarando aquele caso específico. Isso é uma ação pericial bem diferenciada do que acontece nas civis, que o colega é ali daquele estado, ele tem o seu plantão, ele tem a sua jornada de trabalho, e a gente tem uma situação bem diferenciada em relação a isso. Então, essas seriam considerações preliminares para a gente mostrar o estágio atual da Polícia Federal em relação à perícia de medicina e odontologia, né? Minha área de formação, como eu disse, eu sou médico, cirurgião geral e trabalhei 17 anos como perito da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Há 5 anos hoje na perícia da Polícia Federal e nesse período agora licenciado lá para a gente, por outras questões aí, de natureza pessoal. Não sei se eu caminho, Luiz, numa apresentação que eu tenho ou se a gente abre para o nosso amigo fazer alguma consideração. Eu acho que podia completar. Vamos direto e depois passa a palavra. Okay. Então, eu vou fazer uma apresentação, que eu espero que seja breve, para mostrar o que nós hoje temos a nível de ciência forense e identificação de ossadas. Basicamente, quando se fala em identificação, é a identificação científica, a identificação pericial, né? É comum, às vezes, as pessoas, quando se tem uma catástrofe, as pessoas acharem que chegam lá e identificam seus familiares ou seus conhecidos pelo reconhecimento visual, né? A perícia não trabalha assim. Reconhecimento visual não é identificação pericial. A identificação pericial ela é fundamentada em parâmetros científicos, em parâmetros técnicos. Então, seja de um corpo de um falecido, de um recém-falecido, então um cadáver fresco, que a gente chama, seja de uma ossada. Então, isso a gente tem que ter uma fundamentação científica para dizer que aquele é fulano de tal. Então, falar de identificação de ossadas, para a gente, ela segue na mesma linha da identificação de um indivíduo que acabou de falecer, né? Todo mundo sabe que no Brasil nós temos um procedimento de identificação extremamente simples e barato, e cada vez mais barato, né, com a era digital, que são as impressões digitais, né? As nossas impressões digitais são o carro-chefe do processo de identificação de qualquer pessoa no Brasil. Muito interessante até de se comentar, Luiz, que no desastre do Air France nós descobrimos que vários países não usam a impressão digital no procedimento de identificação. Então nós somos um dos poucos países do mundo que usa a decadatilar, né? Os 10 dedos da mão como parâmetros de identificação. Então quando você vai tirar a sua carteira de identidade, aí lá no órgão de segurança pública eles tomam as suas digitais, fica armazenado no banco de dados, eventualmente você falece, você tem, né, um desaparecimento e as suas digitais permitem um confronto, né, com a digital de um corpo que tenha sido encontrado sem identificação. E nós, para nossa surpresa, por exemplo, quando tivemos no desastre do Air France alemães, descobrimos que a Alemanha não usa digital em sistema de identificação. E aí, todos nós, peritos lá na Ilha de Noronha, muito felizes que conseguimos as digitais dos alemães. E aí, poxa, através da Interpol descobrimos que eles não tinham digitais. E aí a diferença entre o que é um país desenvolvido, um país com vontade, né, política e tecnológica de resolver os problemas, quando eles souberam, descobriram que nós tínhamos as digitais de todas aquelas pessoas que poderiam ser alemães, já que alemães, se não me falha a memória, era a terceira população, ou quarta população daquele voo. A primeira era francesa, a segunda era brasileira e, se não me falha a memória, a terceira era alemã. E quando eles descobriram que nós tínhamos as digitais de todos aqueles alemães, eles deslocaram peritos lá da Alemanha para a casa de todas aquelas pessoas e colheram as impressões digitais latentes da casa daquelas pessoas. Então, foi um grupo de peritos para a casa de todos aqueles vitimados,
começaram a colher de maçaneta, de vidro, de tudo da casa, e conseguiram diferenciar das pessoas que moravam naquela casa, que habitavam aquela casa, a empregada, a esposa, o marido, o filho, conseguiram fazer a diferença e falar assim, essa aqui é a digital daquele rapaz, daquela pessoa. E pasmem os senhores, foi o primeiro país a nos entregar, a nos fornecer os dados antemortem das suas vítimas. Então, um exemplo de capacidade, de competência, de disposição, de vontade de resolver o problema. A França, ela usa um dedo como parâmetro de identificação. Ela usa o dedo indicador esquerdo, pelo que me recordo, ela usa o dedo indicador esquerdo. Então, se a vítima perdeu o dedo indicador esquerdo, não dá para usar digital como processo de identificação naquele caso, né? E, obviamente, num desastre aéreo, houveram mutilações e ali no ambiente aquático, muitos, principalmente as extremidades, se perdem com facilidade. Enfim, eu quero mostrar com isso que a identificação, para nós, é algo que, no Brasil, passa por um sistema prático, eficiente, que é a impressão digital. Então, mas e quando não tem a mão, e quando a gente não tem o dado antemortem relativamente àquela impressão digital? Aí as coisas vão se complicando, né? O DNA, outrora muito caro e muito inacessível, ele se torna cada vez mais acessível, né? E, obviamente, num desastre desse porte, como o caso da Air France, foi possível a gente utilizar o DNA como um parâmetro de identificação. Foi um dos métodos, até por ser de um desastre internacional, foi um dos métodos mais fortes no parâmetro de identificação. O desastre da Gol, né, lá no 2005, né, acho que foi 2005, o desastre da Gol, eu nem estava na Polícia Federal ainda, e naquele desastre eram brasileiros. Os passageiros eram brasileiros. 90, 80, não me recordo bem, mas a grande maioria foi identificada por digital. Então, o volume de corpos identificados por DNA foi bem menor. Num desastre internacional em que outros países não usam digital, então aumenta a chance de identificação por arcada dentária, países desenvolvidos, ou identificação por DNA. Mas, enfim, Luiz, você toca a campainha, a gente acabou começando mais cedo e eu falo muito. Então, se você tiver que tocar o sino, eu tinha até ligado o meu cronômetro, mas deixei ele lá. Então, estou sem saber, mas estou tomando conta por lá. Então, eu vou falar um pouquinho aqui na nossa apresentação. E aí a gente pergunta, né, por que a Polícia Federal examina ossadas, né? É óbvio que as atribuições da Civil, Estadual e da Polícia Federal são atribuições totalmente diferentes, né? Mas a Polícia Federal também tem que identificar não só corpos quanto ossadas, toda vez que a gente tiver, né? Está lá na nossa Constituição que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. E toda vez que a gente tiver crimes contra a ordem política ou social em detrimento de bens e serviços da União, nós teremos a atuação da perícia da Polícia Federal. Então, ocorrências dentro de próprios da União, né, envolvendo servidores públicos da União, são ocorrências do âmbito investigativo da Polícia Federal. É por isso que, às vezes, ocorrência de assalto, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, etc., é a Polícia Federal que tem a competência para atuar. É óbvio que, em algumas situações, a Polícia Federal não tem estrutura para fazer, por exemplo, nos estados, o exame dos corpos mortos naquela ocorrência. E aí ela acaba se utilizando da parceria com as polícias civis estaduais e o exame cadavérico desses casos acaba saindo pelas civis estaduais. Mas, quando se fala de exame de ossadas, né, não é nenhuma emergência pericial, então acaba caindo na nossa mão a nível de Brasília ou a nível de nossas superintendências estaduais. Infrações cuja prática tem a repercussão interestadual ou internacional. É óbvio que hoje o tráfico de drogas, né, é uma atuação desse estilo e cada vez mais a Polícia Federal se envolve em ocorrências que envolvem tráfico de drogas.
Na fronteira com o Mato Grosso, nós temos ali na região de Cáceres, né? Toda semana tem ocorrência lá, envolvendo óbitos com frequência de mulas humanas, né? Então temos aí dezenas, talvez centenas de casos nos últimos 10 anos que envolvem pessoas que estavam traficando, atravessando a fronteira, portando droga no tubo digestivo, e uma dessas cápsulas cirrose, e esse indivíduo vem a falecer, ou o indivíduo é apreendido numa região de um cerco policial, é levado ao hospital, é radiografado, se encontra lá 80 cápsulas de cocaína no intestino dele. Então, toda hora tem ocorrência lá, e a Polícia Federal tem sua delegacia na região, mas não tem uma estrutura pericial. Mais uma vez, precisa do suporte, da integração com a estrutura da Polícia Civil Estadual. Okay? E esse é o grande desafio, viu, Luiz? Porque nem sempre as estruturas das civis estaduais estão também preparadas para isso. Então, é preciso que um Sistema Nacional de Segurança Pública, que o sistema, ele consiga estabelecer um nivelamento pericial, um nivelamento tecnológico para abordagem pelo menos semelhante em qualquer região do país, né? Que essa abordagem ela não seja de um nível aqui no Sudeste, de outro nível no Nordeste, de outro nível no Centro-Oeste, né? Então esse é um grande desafio. A Polícia Federal é responsável pelo policiamento marítimo, aeroportuário e de fronteiras. As ocorrências com óbito que envolvam, ou com encontro de ossadas que envolvam portos, aeroportos e fronteiras, são atribuições da Polícia Federal, né? Então, nós tivemos aí atuação em alguns casos, né? Aqueles casos lá na fronteira com a Bolívia, que eram traficantes ou não eram, não importa, né? Foram corpos de brasileiros inumados ilegalmente na fronteira com a Bolívia, e a gente foi lá para exumar aqueles corpos e fazer o procedimento de identificação adequado. Prevenir tráfico ilícito de entorpecente, contrabando. Outras atribuições ali previstas na Lei 10.446, e eu chamo a atenção ali da questão da violação de direitos humanos. E daí nasceu o acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, justamente por conta desse foco, né? A Polícia Federal tem competência, tem que se envolver nas questões relativas à violação de direitos humanos. E aí, dentro dessa mesma lei, nós temos a citação que todos os outros casos de interesse das civis estaduais ou mesmo do governo federal poderão ser alçados ao Ministério da Justiça por uma determinação do Ministro de Estado de Justiça. Então, às vezes, as civis estaduais estão com uma dificuldade, né? Tivemos um caso recente que está em andamento aí num estado da União, em que nós mobilizamos toda uma equipe nossa para um estado desse, a pedido do governador do estado, tendo em vista que era um caso que tinha um envolvimento, né, uma suspeita de envolvimento com a própria estrutura da civil estadual. E a gente é uma abordagem um pouco mais delicada, mas para nós, a nível pericial, a perícia é entrar, fazer e deixa a batata quente na mão dos delegados, seja da civil, seja da estadual, seja da federal. Então a gente fizemos uma exumação no estado da União, trouxemos para São Paulo, inclusive aqui em São Paulo temos um grande parceiro, são as universidades federais aqui, e trouxemos a estrutura federal. A Polícia Federal tem estrutura para isso, então a gente tem avião próprio, a gente vai, exuma em qualquer lugar do país e traz para onde a gente encontrar o melhor parceiro. O dia que a Federal tiver o seu próprio, a sua própria setor pericial completo lá em Brasília, e talvez no futuro até nas próprias superintendências mais importantes, nos estados mais importantes, talvez a gente não precise mais fazer translados tão longos, mas temos feito aí translados de todo o país para parceiros nossos. São Paulo é um dos grandes parceiros. E com isso a gente faz todos os procedimentos de exame e depois devolve aquele corpo à intubação no local de origem. Só para quem não conhece a estrutura organizacional da Polícia Federal, né, nós temos aí 7 diretorias, e uma dessas diretorias é a diretoria técnico-científica.
é a diretoria técnico-científica que é responsável pelas ações, né, da perícia em todo o Brasil. Cada estado tem uma superintendência regional, né, a nível de estrutura geral da Polícia Federal, e a diretoria técnico-científica normalmente tem uma estrutura ou um pouco maior ou um pouco menor, mas tem em todas as superintendências, né, e nas delegacias da sua abrangência ela tem uma estrutura pericial que dá esse suporte. E aí, infelizmente, na nossa área, na área de medicina e odontologia, a gente ainda não tem essa condição hoje. Os peritos de medicina e odontologia eles ficam concentrados em Brasília e atuam em todo o Brasil mediante demanda, né? E, obviamente, a gente é um grãozinho de areia nesse deserto que é a perícia de medicina e odontologia a nível do Brasil para a Polícia Federal. Então tá aí, a diretoria técnico-científica tem, me perdoem aqui, que nós temos ali o Instituto Nacional de Criminalística e o Instituto Nacional de Identificação. Por uma decisão da atual gestão da Polícia Federal junto e do Ministério da Justiça, o Instituto Nacional de Identificação está retirado da estrutura da diretoria técnico-científica por ser um instituto de identificação vinculada, a identificação civil, basicamente sobre a questão de passaporte, estrangeiros, etc. Então, ela foi, o INI foi alçado à estrutura da DIREX, da Diretoria Executiva da Polícia Federal. Então, hoje nós temos no âmbito da DITEC o gerenciamento das instituições periciais vinculadas às superintendências em cada estado e o Instituto Nacional de Criminalística, que é o meu órgão de lotação. Nós temos aí serviço técnico-científico nas unidades da PF, os núcleos científicos, núcleos de identificação e unidade técnico-científica e delegacias. Então, ou seja, todo o Brasil ele é coberto por estrutura pericial da Polícia Federal hoje, ainda que não seja da nossa área de medicina. Nós temos peritos policiais especializados em 17 áreas do conhecimento. E a formação desses peritos, como eu disse no início, ela é uma formação muito variada e muito profissional, né? Entre os 1.088 peritos, né? Esses dados são do final do ano passado, nós temos 293 mestres, doutores ou pós-doutores, então a gente tem um nível de qualificação bastante interessante. E nós produzimos mais de 170 tipos diferentes de laudos, né? Então, quando eu falo de laudos, a gente pode fazer laudos de contabilidade, de eletroeletrônico, laudo de medicina, laudo de odontologia, né? Então, nós temos mais de 170 tipos diferentes. E, como eu disse, é a nossa medicina e a nossa odontologia os bebês da perícia da Polícia Federal. A genética forense também não é tão antiga assim, né? Ela começou em 2005 com a organização de um lado muito forte da Polícia Federal em Brasília. Nosso laboratório é muito bem estruturado. E a perícia de medicina e odontologia começou aí, respectivamente, em 2009 e 2010. Então são áreas muito jovens que carecem de investimento, principalmente em recursos humanos, mas já mostramos a que viemos e temos hoje uma atuação bastante qualificada e diferenciada no Brasil e no exterior. Eu chamo a atenção aqui do geoprocessamento e geofísica forense porque é uma área da perícia que tem muito a ver com o trabalho nosso da medicina e odontologia, porque é a geofísica e o geoprocessamento que faz o trabalho de pesquisa de solo para fins de encontro de inumações clandestinas, né? Então, o uso de radar de solo, que é uma espécie de ultrassom, igual a gente faz uma ultrassom para ver o fígado, né? Ver o baço, ver os rins, ver o bebê quando está dentro da barriga da mãe. A gente faz ultrassom, né? Seria o equivalente a um ultrassom no solo para identificação de perturbações das camadas de terra do solo para se verificar se ali houve alguma manifestação de plantação de alguma coisa que não estava ali originalmente. Então não é um identificador de ossadas, viu, Luiz Nassif? Às vezes as pessoas acham que é um identificador de ossos. E não é um identificador de ossos, é um identificador de perturbações do solo,
que obviamente, se a gente está procurando cemitérios clandestinos e você encontrar no meio de uma mata, no meio de, de um local que não era para ter um solo perturbado, você passa um radar de solo e identifica ali que aquele solo foi perturbado, é um indicativo de que ali pode ter alguma coisa. E esse trabalho do geoprocessamento tem sido muito útil para nós. Isso é um mapa do Brasil com o último processo de investimento grande feito, estou citando até porque o Nassif falou aqui no início, na introdução dele, houve um processo maciço de investimento em recursos tecnológicos na Polícia Federal, de 2004, 2005 para frente, e através de recursos vindo para o Brasil, no chamado Promotec, pela Amazônia Promotec, e esses recursos foram distribuídos por todo o Brasil, em todas essas áreas, esses pontos marcados, são instituições da Polícia Federal, são órgãos da Polícia Federal que foram aquinhoados com recursos desse investimento. Essa é a ADTEC. Essa é a ADTEC em Brasília, para quem não conhece, fica lá na pontinha da Asa Sul, né? Então nós temos aqui a entrada do prédio. Vejam que cada bloco desse aqui abriga um conjunto grande de áreas periciais, né? A medicina e a odontologia está nesse bloco do meio aqui, mas é uma área bem pequenininha, e hoje aqui atrás nós estamos numa edificação de um bloco novo, está fechando esse complexo aqui, um bloco novo aqui atrás que vai abrigar um laboratório completo de medicina e odontologia forense da Polícia Federal, algo em torno de 1.200 metros quadrados, só para a nossa área. E aqui o Instituto Nacional de Identificação, como eu disse, ele saiu da ADTEC e hoje está vinculado à DIREX, Diretoria Executiva da Polícia Federal. Essa é a fachada, a entrada do nosso Instituto Nacional de Criminalística, é um prédio moderno, inaugurado em 2005, então tem uma estrutura predial bastante interessante. Aqui a nossa recepção, nós temos um anfiteatro para discussões, sala de reuniões, temos laboratórios bastante completos, temos um túnel de balística, né, para desenvolvimento de técnicas de coleta de vestígios, para treinamento de pessoal, etc. E o que nós temos então para recursos humanos para identificação, né? Então, qual é o pessoal que a gente usa quando, por exemplo, tem um desastre da Air France, quando, por exemplo, vamos para o interior do Pará para fazer busca de restos mortais. Peritos de medicina lotados em Brasília, peritos de odontologia lotados em Brasília, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Temos 2 peritos de odontologia lotados aqui em São Paulo. Como eu disse, eles não fazem exclusivamente odontologia, mas é uma mão de obra que a gente pode mobilizar. Peritos em DNA, hoje nós temos em Brasília e em todos os estados. Papiloscopistas também em todos os estados. Peritos de outras áreas que acabam dando suporte, né? Então temos gente da área de farmácia, gente da própria área de geoprocessamento e geofísica. Agentes de polícia, escrivães e funcionários administrativos, todos são integrados, né, nesse time escasso de profissionais de medicina e odontologia. E aí mostramos essa primeira foto, que é a margem do rio Araguaia, né, na região do Tocantins, lá Araguaia-Tocantins, e aqui a ministra do Rosário, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com a nossa equipe aí da Polícia Federal e parceiros aqui do IML de Brasília e do Ministério da Justiça, e uma abordagem lá no local, mostrando que se o time é pequeno, a gente tem que somar força, a gente tem que fazer parceria, porque o interesse público deve prevalecer. E essa imagem da ministra mostra o comprometimento que a gente entende que aconteceu, né, nessa gestão atual e na passada, em função desse projeto ter nascido na gestão do ministro Paulo Vanuc, que está avançando muito na gestão da ministra Maria do Rosário. Aqui mostrando o nosso grupo aqui em São Paulo. Isso aí é na Faculdade de Medicina, no CEMEL, Centro de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. É um grande parceiro nosso, e essa foi uma oportunidade de um encontro técnico-científico mostrando essa integração entre Polícia Federal e estruturas dos estados.
Essa é uma cena batida dentro do hangar da ilha de Fernando de Noronha, do hangar da aeronáutica lá, por ocasião do desastre do Air France, né? Então, nossa equipe aí, também aqui mesclado colegas da Polícia Federal, né, com colegas do IML, aqui peritos nossos da Polícia Federal lá na área de Recife, colegas de Brasília, eu aqui, e colegas também aqui do IML de Recife, mostrando que hoje não dá para fazer sozinho, tem que fazer em parceria. Mostrando uma reunião científica em Brasília com representações da França e da Alemanha, representações da perícia, né, uma interface internacional depois do desastre do Air France. A gente acabou estreitando laços, e esses laços hoje são extremamente importantes. Hoje o Brasil, a Polícia Federal, tem assento no Steering Group, que é um grupo técnico da Interpol a nível mundial, para definir ações e padrões em identificação de vítimas de desastres. Isso é um aspecto muito importante que o Brasil conseguiu. Hoje ele está num cargo diretivo nesse grupo seleto. São poucos os países, 11 ou 12 países só que tem assento, e o Brasil está lá como carro-chefe nesse grupo. Isso aí do Brasil foram 2 peritos, o colega Palhares, que é dentista, e eu, como médico, fomos ao IML de Paris. Esse aqui é um funcionário da Gendarmerie, é um perito, um biólogo da Gendarmerie francesa, e aqui a gente estava na sala de identificação dos corpos resgatados em Paris no ano passado. Eles não são, essa estrutura aqui não é do IML de Paris, mas é da polícia francesa. Esse é o time da área da genética da Polícia Federal, né? Esse é o pessoal do laboratório de genética, então também não é um time muito grande lá de Brasília, mas é um time bastante diferenciado também. E aqui vamos passar aí algumas cenas. Isso aqui é o trabalho do GPR, né? O radar de solo, e aqui uma quadrícula demarcada para o início de um processo de escavação, e eu mostro essa cena para chamar a atenção que isso aqui não é do Brasil. Isso aqui é uma cena do grupo de escavação argentino. E a gente vai observar a estrutura desses esqueletos, né? E vocês vão observar nos slides seguintes a diferença, né? Então, às vezes, a gente quer fazer igual, o que não dá para ser igual. Por quê? As condições climáticas no Brasil são totalmente diferentes das condições climáticas no sul da Argentina. Então você não vai encontrar no Brasil corpos preservados ou esqueletos preservados depois de 40, 50 anos, como a gente quer encontrar aqui. Alguns, às vezes, jornalistas, mas como que lá identifica, acha, e aqui a gente não acha, né? Independente de procedimentos de esconder isso ou não, o fato é que o nosso solo é outro, nosso solo é ácido, nosso solo degrada, nosso solo, né, a nossa umidade é diferente. Então a gente não pode ter o mesmo padrão de encontro de ossada aqui que a gente vai ter na Europa. Que a gente vai ter. O argentino de lá é mais europeu que nós. E aí eu mostro aqui, por exemplo, uma escavação nossa, né, na região do Araguaia. Essa é Araguaia. Na região do Araguaia, o perfil de ossada de 30, 40 anos atrás. Uma ossada extremamente degradada, ossada totalmente corroída, ossada, você já não tem mais arcabouço costal, você já não tem mais nada, esses ossos estão se desmantelando. Não dá, às vezes, nem para você tirar os ossos, eles se desmontam lá dentro. Então você faz todas as medições antropométricas para falar, né, de seletividade desses ossos, você faz dentro da sepultura, porque a hora que tira de lá já não dá mais, né? Imagina tirar DNA dessas ossadas. Não é fácil, é um grande desafio. Essa aqui é daqui de São Paulo, né? Essa aqui foi uma das escavações que a gente fez aqui em São Paulo, mas observe também a qualidade desse esqueleto, aqui mostrando que, às vezes, numa escavação a gente consegue já identificar aqui, isso aqui é um orifício de projétil de arma de fogo, né? Então, claramente dá para a gente fazer esse diagnóstico. Isso aqui é um corte de trepanação de necrópsia, então a gente já vê que esse corpo, antes de ser enterrado, ele foi necropsiado, e esse indivíduo provavelmente foi morto a tiro, né, e morreu com esse disparo na cabeça.
Aqui, olha, observe uma outra ossada, olha a qualidade dessa ossada, é uma ossada bastante destruída, né? Que tipo de DNA que a gente espera tirar daqui? DNA precário, né? Vestígios outros que somam para o processo de identificação, que a gente encontra, né? E que às vezes até permitem que a gente consiga diferenciar o que seria uma ossada suspeita de uma não suspeita. Então, se a gente encontra determinados padrões, né? Gorrinho, véu, essas coisas. Desaparecido político não foi enterrado com gorrinho, não foi enterrado com véu, com adornos, né? Aqueles, se eles são desaparecidos políticos, foram enterrados normalmente, o que se espera é que foram enterrados com algum tipo de descaso, de desvejo. Essa aqui é uma chamada pela doutora Eugênia, uma vala comum. A gente da perícia, a gente chama de ossário subterrâneo. Eles chamam vala comum porque dizem que é ilegal, que não está registrado, então é ilegal. Aí chama de vala comum. Para a gente chama isso de um ossário subterrâneo. Ou seja, se ele está legalizado ou não, isso não é problema nosso pericial. Mas que a gente tem certeza que isso aí foi feito para ser um depositário de ossos, a gente tem. Né? E esse deu muito trabalho, o doutor Eugênio estava no meu pé lá o tempo todo lá dessa escavação, e aqui dentro nós tínhamos mais de 2.000 ossadas armazenadas, umas identificadas, outras não identificadas, 2.000 ossadas dentro desse, e aqui nós fomos descendo, isso aqui tinha 4 metros de profundidade, abrimos uma janelinha de 1 metro por 1, e eu desci pendurado ali até chegar nos 4 metros de profundidade, e para a gente conseguir provar que tinha 4 metros de profundidade ali esse ossário. Sem Vila Formosa, aqui em São Paulo. Aqui também procedimentos dentro de diagnóstico, isso aqui é Araguaia, medição de osso, aqui de Perus, né? Aqui procedimento de visualização de suturas cranianas, definição de idade. Aqui já mostrando uma cena de, por exemplo, exame de corpos lá em Noronha, né? Esse é um dos corpos resgatados no mar, do Air France, né? Então vejam que não era fácil de identificar ninguém visualmente, né? Esse aqui é um corpo sendo trabalhado para fins de identificação, exposição de arcada dentária, então vai se retirar, vai se lavar, vai se só mostrando como que a gente, né, encontra às vezes esses corpos, né? Para a gente isso não é problema de lidar com esse tipo de coisa. Aqui colegas nossos trabalhando no caso, como eu falei, lá da Bolívia, no resgate de corpos de lá. Já estou quase terminando, tá? Dentro desses recursos técnicos, o que a gente faz na antropologia é pesquisa de sexo, estatura, idade e etnia. Mas nós utilizamos também recursos de imagem, radiologia, para fins de radiologia odontológica, para fins de radiologia de partes ósseas, aqui por exemplo a mão que foi encontrada num processo de exumação, identificando aqui chumbo, identificando fragmentos, né, de corpos estranhos. Aqui um dente, né, e a gente joga isso dentro do microtomógrafo computadorizado nosso e consegue imagens perfeitas, milimétricas, que podem ser aumentadas ou diminuídas, mostrando processos de bastante eficientes para a identificação, se a gente tiver um material de confronto. Esse aqui é um microscópio eletrônico de varredura. Então, esse é um equipamento extremamente caro, extremamente possante. A Polícia Federal tem e nos ajuda muito. Não é qualquer universidade do Brasil que tem. Aí mostrando que esse tipo de microscópio, ele aumenta centenas de milhares de vezes a resolução, e com isso você faz um diagnóstico, por exemplo, nesse caso de resíduo de arma de fogo em uma ossada que foi encontrada, não sei, 5, 10 anos depois, você consegue fazer. Ali eu identifico o orifício por onde o projétil entrou e desfigurou o indivíduo, né? E você consegue encontrar chumbo impregnado naquilo ali através da microscopia eletrônica de varredura. Isso vira assunto científico, a gente acaba fazendo publicações científicas em cima disso. Aí um outro caso de uma ossada encontrada na região do Araguaia, e agora? Isso aqui, só foi encontrado isso. A primeira dúvida é humano? E aí, dá para tirar DNA daí? Não é fácil tirar DNA daí para saber se é humano. Então bota lá na microscopia eletrônica de varredura e vai identificar a estrutura organizacional do tecido. Não é qualquer microscópio que vai ver isso, só o microscópio eletrônico de varredura, que vai aumentar com essa magnitude de resolução que a gente está vendo ali, os canais de Raffles, o sistema de Raffles, que é a estrutura do osso. Então você consegue medir, né, a nível de micrométrico esses canais, e com isso você tem padrões
científicos conhecidos por macaco, para raposa, para chimpanzé, e aí você consegue provar que aquele osso não é de animais, que aquele osso é humano ou não é humano, ok? Então, é fazendo essas medidas comparativas que a gente chega a essas conclusões. Nesse caso específico, aqui o osso era humano, em outros que nós encontramos não era humano, e assim vai. Toxicologia na Polícia Federal, laboratórios extremamente organizados, rotinas de coleta, procedimentos operacionais padrões bem definidos em nível internacional. A identificação humana da genética hoje muito forte, então fazendo pesquisa com microsatélites de cromossomo Y, de autossomo, de DNA mitocondrial, que é um DNA escasso, para ossos de ossadas muito antigas. Identificação de espécie pode ser feita também pelo DNA. A análise do DNA está muito desenvolvida hoje pela rede integrada de bancos de perfis genéticos a nível de Brasil. Aí os materiais e equipamentos que a gente tem lá, estou um pouco atrasado, vou dar uma paradinha aqui, porque esse é o equipamento que a doutora Eugênia tanto brigou, que a gente devia ter lá na Polícia Federal. Nós estamos hoje num processo de tentativa de aquisição desse equipamento. Não depende só do Brasil, viu, Luiz? Depende dos Estados Unidos também, porque só eles detêm essa tecnologia hoje e não é fácil trazer isso para cá, não. Nós temos encontrado, a gente ainda não entendeu bem, mas estamos em negociação e estamos caminhando. Esse é um sequenciamento de DNA mitocondrial através de espectrometria de massas. Então a gente botou ali como interrogação que não sei se a gente vai conseguir, mas é um caminho tecnológico muito bom para essas ossadas mais antigas, ok? Esse é um equipamento de última geração hoje a nível de Estados Unidos, o FBI vem se utilizando dele. Papiloscopia, já disse, INI, aí mostrando o que é a luva dérmica. Então você pega um cadáver totalmente desmantelado, se sobra ali a pele do dedo, você enluva ela no seu próprio dedo, toma digital, vai conseguir, ó, aqui as luvas dérmicas aqui dos dedos, esse é um caso do Air France, e você consegue fazer a digital e fazer um processo comparativo. Quando você tem isso aqui, a identificação digital é extremamente interessante, né? Permite lá no sistema hoje, no APES, você permite essa comparação, é fácil essa identificação quando você tem digital. Esse é o equipamento do APES lá da Polícia Federal. Aqui outros recursos, né? Câmaras fotográficas bem qualificadas. Aqui um recurso que é o VSC, um equipamento que permitiu, no caso do Air France, essa jogada aqui muito interessante. O indivíduo estava morto, tinha uma calça jeans, os colegas examinaram e não viram. Eu, que sou muito caixão, fui revendo todos os procedimentos que os colegas mais novos faziam e encontrei um papelzinho branco dentro do bolso da calça jeans traseira. Aí eu, para não puxar, rasguei o bolso da calça. Quando eu vi, era o bilhete aéreo. Era o bilhete aéreo, só que não dava para ver nada. Estava na água do mar há 6 dias, perdeu todo o entinamento. Aí levamos lá para o VSC aqui, ó. Revelamos o nome do figura. É óbvio que isso não é identificação do cara, mas direcionou. Então fomos e cruzamos arcada dentária, cruzamos digital, cruzamos já focado. Celeridade no processo de identificação, precisa ter um equipamento. Sem um VSC não dava para fazer isso aqui. VSC 5000. Aqui o radar de solo, o pessoal, esse aqui é o perito Marcelo Blum, da nossa geofísica, ok? Usando equipamento no solo. E, por fim, recursos técnicos de software. Não adianta também ter isso tudo se não tiver software para cruzar isso aí. O Plasdata é o software utilizado pela Interpol a nível mundial como um software de cruzamento de dados. E a Cruz Vermelha Internacional nos cedeu, em comodato, um software também de identificação, de coleta de dados antemortem e pós-mortem para cruzamento e levantamento dos dados. Isso aqui só os últimos 2 slides para chamar a atenção que o fundamento do processo de identificação ele está calcado em cima de informações. Se não houver informação, Luiz, não identifica ninguém. Se você conhece alguém que nunca foi na Polícia Civil para tirar carteira de identidade, se esse cara é um matuto, mora lá no interior, e ele nunca teve uma coleta de identidade, não adianta que você nunca vai, uma coleta digital, você nunca vai identificar ele por digital, porque não tem o dado que a gente fala antemortem, um dado previamente colhido e armazenado sobre aquela pessoa.
Então, dado antemortem, quando a gente coloca aqui, antemortem, é o dado que a família nos diz, olha, ele tem uma ficha odontológica, e aí me permite o confronto. Ele tem a escova de dente dele que é rica em material genético, que vocês podem extrair o material genético. Ou seja, eu tenho uma fonte de dado antemortem, ok? Identificação, se eu não tiver dado antemortem, não existe identificação, tecnicamente falando, ok? Dado pós-mortem é o dado que eu encontro na ossada ou no cadáver fresco. Esse é o dado que eu vou lá e colho no cadáver. Mas eu preciso de um material de confronto. E esse é o grande desafio, Luiz, quando se fala em desaparecido político. Há 40, 50 anos atrás, quem é que tinha ficha odontológica? Qual o dentista desse cara? Já morreu, já sumiu, a ficha já foi pro ralo. Né? Então você não tem uma procedência adequada de dados antemortem. Então, quando você pega uma ossada daquela muito deteriorada, já tem um grande desafio, extrair o DNA. E depois, você fica com o DNA, e agora? De quem é? E as famílias? São todas as famílias que querem doar o DNA? Não. Tem gente, família desaparecido político, que não quer doar. Isso é página virada na minha vida, é o meu pai, meu avô, meu tio. Não quero saber disso não. Você pode obrigar alguém a doar DNA? Pode. Então, esse é um outro desafio. Então, quando você fala de dados antemortem, é um conjunto de dados que está perdido. E quando você fala de dados pós-mortem, é um conjunto de dados que você encontrou. O grande desafio da identificação é encontrar agora os dados antemortem com quem que está, seja no banco de dados da Polícia Civil, seja junto com os familiares, seja junto à Interpol Internacional no Desastre Aéreo, para você conseguir estabelecer o encaixe e falar, esse está identificado. Conseguir encaixar o que era antemortem com o que era pós-mortem. E para isso serve fotografia dessa pessoa, mostrando o sorriso, serve veste, pertence, impressão digital, informações médicas, se botou uma prótese mamária, hoje as próteses mamárias são identificadas, tem numeração de fabricação, então é muito importante toda essa coleta de dados, uma prótese de fêmur, uma placa de titânio que foi usada para fixar a coluna, tudo isso são dados antemortem relevantes para fins de identificação. Mas principalmente arcado dentário e DNA são o carro-chefe. Então, o nosso link, às vezes, todos esses dados, antemortem e pós-mortem, eles são ligados por um dado específico, que pode ser qualquer um desses aqui. Em especial, como eu disse, arcada dentária, digital e DNA. Enfim, por tudo que eu disse aqui, e eu lembro dessa formação em V, né? Que algumas aves conseguem voar até 70% a mais quando voam na formação em V. E em processo de identificação de ossadas, sinergia é sinônimo de sucesso. Quando você junta o estado, quando você junta a união, quando você junta várias áreas da perícia, você consegue ter sucesso no processo de identificação. Você nunca vai conseguir se não tiver dado antemortem, mas se tiver, e você tiver sinergia, você consegue fechar. Desculpa o atraso.